E nesta manhã eu anotei somente 4 pontos para nós falar. Porque não é quantidade, é qualidade. É nós entender, eu e você sair daqui nesta manhã, entendendo o que Deus quer falar comigo e com você. Primeiro ponto, nós devemos ser justos sempre. Na série Organizando a Casa, nós devemos ser justos sempre. Eu não devo ser justo somente quando está acontecendo aquilo que eu quero. Porque Deus está sentado sobre o trono dele, e o trono dele está sobre a justiça. Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que o homem vai colher. Não tem como eu plantar bergamota e colher limão. Concorda comigo ou não? Porque Deus é justiça. E se Deus é justiça, se Deus ele é fiel naquilo que Ele diz, nós também devemos ser justos sempre. Todas as instruções da palavra, Deus nos deixou para o nosso bem. O benefício, gente, de quem pratica a palavra é nosso. Amém? Para Deus não vai mudar, Deus não vai deixar de ser Deus se nós não praticar a palavra. Mas aquilo que nós estamos ouvindo, o benefício é para mim e para você. O benefício é para a minha casa. O benefício é para a sua casa. Então tudo que eu faço retorna para mim. E tudo que eu deixo de fazer, olha só isso aqui. Tudo que eu faço, a gente conhece já, né? Retorna para mim. Mas tudo que eu deixo de fazer, eu não vou ter. Sabia? Aquilo que nós não fizemos diante de Deus, nós não vamos ter. Quando falta a obediência, também vai faltar a provisão dessa obediência. Então nós temos que entender que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós praticamos, o benefício retorna para nós. Lá em Miqueias 6,6, coloca esse texto para nós. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Aqui o povo estava se voltando para Deus, e o povo estava dizendo para Deus, de que forma que eu devo voltar? O que eu devo oferecer para ti, Deus? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? E aí, olha o que Deus fala para esse povo, e olha o que Deus fala para mim e para você nesta manhã. Ele mostrou a você, ao homem, o que é bom, que o Senhor exige. Olha o que Deus exige de mim e de você. Que pratique a justiça. Ser justo sempre, não de vez em quando. Não ter um ânimo dobre. Olha, agora eu não estou na igreja, agora eu faço negócio dessa forma. A justiça sempre. Eu fiz algo de errado, se arrependa e volte a fazer certo. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humilde com o Senhor seu Deus. O que é andar humilde, gente? É ser ensinável. É olhar para dentro de nós e ver, olha, minha vida está assim por causa disso, eu tenho que ser ensinável. Humilde não é pensar menos de si, não é pensar menos de ti, é pensar menos em si. Entendeu? Entenderam, gente? Não é pensar menos de si, pensar menos em si. Pensar menos em si é a gente sair do centro e botar Deus no centro. Quando Deus é a prioridade sua, as coisas que você quer tanto virão por acréscimo. Não precisa fazer força. Mas você não sabe o tamanho do desafio. Gente, o povo de Deus na época de Gideão, estava falando aqui de manhã quando nós orava. Gideão foi chamado por Deus. Aquele povo estava vivendo de uma forma errada. Sempre quando a gente está vivendo de uma forma errada, Deus trata o povo dele. Amém? Mas eu estou sendo religioso. Deus começa a tratar o religioso. Dentro da igreja, sim. Mas Gideão fez uma atitude diferente do que o resto daquele povo. De 32.000 homens, tinha um exército para enfrentar ele de 135.000, que era 4 vezes maior.
Então imagina o seu problema hoje 4 vezes maior. Entendeu? Está vendo qual é o problema que você tem? Pense nele 4 vezes maior. E Gideão começou com 32 mil. E foi parar com 300. Sabe por quê? 300 contra 135 mil homens. Porque sempre Deus vai querer a glória dEle e não nós se gloriar. Deus quer que a gente dependa dEle para a nossa casa melhorar. Deus não quer que a gente vença sozinho. Deus quer que a gente leve Ele junto conosco lá para cada área da vida, para Ele poder mudar a nossa casa. E o que Gideão fez? Gideão foi obediente a Ele, tudo que Deus dizia, Gideão fazia. Gideão teve que lutar lá embaixo junto com os 300? Eles se mataram entre si. Sabe quando o seu problema vai embora da sua casa? Quando você ser obediente a Deus. Deus começa a mandar o problema embora sem você ter que lutar com ele. Isso é palavra. Gideão não precisou descer, ele desceu lá só para ouvir. Ele estava com medo. De repente você está com medo. Será que Davi não teve medo de Golias? Ele teve medo, mas o medo não parou ele. O medo não tem problema de ter, mas ele não pode parar a gente. E aí quando Davi decidiu enfrentar o gigante, Deus foi junto com ele. Quando você decidir, gente, enfrentar o seu problema, agora eu quero enfrentar isso aqui. Agora eu quero resolver isso aqui, mas Deus vai estar comigo. Estou na dependência dele, assim como Gideão. Porque eu sei que é Deus que vai mudar isso aqui, não é eu. Deus muda e manda o problema embora. Você não entende. Deus tem uma sabedoria que não cabe na nossa cabeça, por isso que Ele é Deus. Amém? Às vezes, mas como é que eu não vi isso? Não, porque era para Deus mostrar para você que era Ele que ia dar. Como é que dessa forma foi embora o problema? Gente, quantas coisas eu queria. E eu orava a Deus. No início da minha caminhada, até no meio da minha caminhada de fé aí, desses 10 anos. E aí quando eu desistia, Deus me dava. Sabe? Quando que eu estava orando a Deus e estava querendo dar uma mão para Deus para acontecer aquilo ali, ó, isso aqui, eu orava e queria. Daí quando eu largava de mão, voltava para mim. Quer saber se é de Deus? Larga de mão aquilo que você quer. Não é para largar o marido, tá? Nem a esposa. Não misture as coisas, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou largar agora. Mas aquilo que você está pensando, olha, isso aqui não estou vendo solução. Chuta, que se é de Deus, volta. Amém? Se é de Deus, volta. Então pare de dar mão para Deus. Deus não precisa da minha mão e nem da sua mão. Então o povo aqui estava vivendo algo e ele precisava fazer algo melhor para que as promessas de Deus descessem sobre eles. Então Deus pediu humildade, justiça e misericórdia. A falsa religiosidade acha que vir à igreja agrada a Deus, e existe esse conceito sim. Quando a gente aprende a andar humilde com alguém superior, você vai aprender coisas superiores. Amém? Quando você aprender a andar humildemente com alguém que é superior, seja com Deus, seja com alguém que é superior a você, uma autoridade sobre a sua vida, você vai aprender coisas superiores também. Isso é humildade. Eu falei da semana passada que o orgulho, gente, ele é considerado igual ao mau hálito, porque quem tem não sente. Ele não sente que ele é orgulhoso. E a palavra de Deus diz que Deus rejeita aquele que é soberbo, lá em Tiago 4,6, mas Deus dá a graça àquele que é humilde. Então, quando a gente vai a um lugar, nós temos que fazer um balanço. Sabe quando você sai, vamos visitar aquela casa. Eu vou ir lá naquele lugar hoje. Nós temos que fazer um balanço, os lugares que vamos, as nossas palavras têm poder para construir um mundo espiritual que ele nos acompanha. Sabia disso? As nossas palavras têm poder para construir um mundo espiritual que nos acompanha. Vou contar um testemunho. Uma pessoa tem um filho lá, e o filho disse assim, estava apaixonado, e a guria largou. E aí ele disse, a mãe disse assim, tu não vai querer te enforcar por causa dessa menina. Olha o mundo espiritual, gente. Cuide do que você está falando dentro da sua casa. Cuide do que você está falando da sua empresa.
Cuide que você está falando do seu marido, da sua esposa, do seu casamento. Cuide o que você fala. 2 semanas depois o filho se enforcou. 21 anos. O mundo espiritual é verdadeiro igual ao nosso aqui natural. Existe uma batalha em roda de nós todo o tempo. Cuide das palavras que você está lançando no mundo espiritual. O que eu falo para os outros acontece comigo. Mandamento é tudo aquilo que Deus manda fazer e não fazer, gente. Entendeu? Mandamento é tudo aquilo que Deus manda fazer e não fazer. Porque hoje os cristãos estão ligados naquilo que Deus diz para não fazer, mas não levam a sério aquilo que Deus diz para fazer. As pessoas não levam a sério, que a gente vê nos resultados. As pessoas não têm levado a sério aquilo que Deus está dizendo para fazer, só aquilo que não é para fazer. O Salmo 89:14. A retidão e a justiça são os alicerces do trono. O que eu falei antes? A justiça é o alicerce do trono de Deus. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Aí você vai dizer, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Amém? Deus se entregou o seu Filho por amor de nós, porque não tinha mais jeito. Somente através de Jesus tem jeito. O que Jesus fala? João fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem outro caminho. Jonas tentou pegar outro caminho. Deus disse uma coisa para ele e foi para o outro lado. E a tempestade pegou ele. Por que a tempestade tem pegado muitas famílias da igreja? Porque as pessoas não estão andando na direção que Deus está dando. Provérbios 4,18, a palavra diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, na minha tradução diz, ali fala da alvorada. A luz da aurora é aquela luz que vai clareando, e cada vez mais durante o dia vai brilhando e vai clareando cada vez mais, igual ficar o sol do meio-dia. Quando a gente vai se ajustando nesse processo, justo não é aquele que não peca, mas é aquele que entende que isso aqui não é digno diante de Deus. Ele vai ter o resultado que a palavra diz. A palavra diz em Provérbios 3,6, reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer, gente, para a gente colocar em ordem alguma coisa que a gente não consegue com as nossas mãos, com a nossa mente, é Deus que pode, e você precisa reconhecer que Ele vai endireitar. O que Davi dizia no Salmo 37:25? Na trajetória da sua vida, igual eu e você que estamos aqui, você que está na sua casa, eu já fui jovem, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigar o pão. Davi está dizendo, eu nunca vi um que está se ajustando, está passando necessidade, está passando miséria. Mas quem está se ajustando, vai tendo o resultado da palavra de Deus. Amém? Porque Deus é um Deus justo. E fé é você fazer sem ver. É uma posse antecipada. Você toma para você aquilo que você quer sem ver, isso é fé. Mas você tem que fazer a sua parte. Andar justo. Andar diante de Deus, porque Deus é um Deus justo. E o Salmo 37:6. Ele deixará claro a sua alvorada que você é justo. Como o sol do meio-dia que você é inocente. Parecido, né, com Provérbios 4,18. Fala na alvorada também nessa tradução. Coloca outra tradução ali, para nós ver. Na minha tradução diz que ele fará sair essa aqui, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Então, quando você está se ajustando, Deus vai fazer sobressair sobre aquilo que a gente faz, o nosso direito. Sabe o que é seu vai vir, gente. A bênção que está liberada é sua. Não é, ninguém vai interromper, mas a gente precisa se ajustar. Então não existe um justo que não peque, a diferença é quando ele cai, ele se levanta, ele reconhece. Existe cozinheiro que não erra, gente, na comida?
Tem gente que às vezes bota mais sal, né? E aí, ele deixa de ser cozinheiro? Vamos pensar aqui, que aqui, quem é as mulheres que cozinham na casa, levanta a mão. Quando você erra o tempero, o marido vai para a cozinha e deixa você, agora tu não vai mais fazer? Eu ia errar hoje meio-dia já, né? É igual, não deixa de ser cozinheiro. E aquele motorista que erra, ele deixa de ser motorista? Tem algum que erra na faixa que a gente vê? Misericórdia, né? Esse dia passou um reto contramão, assim, uns 100 por hora na minha frente. E acho que estava certo, que pela velocidade que estava tranquilo. Mas ele não deixa de ser motorista. Por mais que você errar, não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não tem mais direito daquilo que Deus tem para você. Amém? Não deixe ele colocar isso na sua mente. Segundo ponto, viver a alegria verdadeira. A palavra de Deus, gente, ela nos ensina o que transforma alegria em tristeza e tristeza em alegria. Às vezes a gente fica olhando, a gente conhece uma pessoa se ela está feliz pelo rosto, porque o que está dentro do coração aparece no rosto da gente. Tem uma alegria que ela é transformada por Deus para uma tristeza. Tiago fala em Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então Deus, Ele quer tirar a alegria, muitas vezes nossa, que está exterior, para nos mostrar uma alegria que não acaba mais, que está dentro de nós, no interior. E para isso acontecer, gente, você precisa se quebrantar, você precisa ver. Vamos pensar aqui, ó. Você que trabalha com banco, tem dinheiro lá no banco, tem como você pedir, ó, me transfere 5 mil da minha conta, que eu quero comprar 5 mil de alegria nessa manhã. Alegria tem para vender, gente? Não tem, porque a alegria vem dele. Ele soprou o fôlego divino dentro de nós. Nós somos espirituais. E quando a gente quer se corromper por aquilo que está fora, a gente consegue as coisas. É igual que um homem que compra um carro. Tem um sonho em comprar aquele carro. Depois que compra, está andando uma semana, já nem dá bola mais para o carro tanto. É assim ou não é? Quando a gente quer comprar, a gente só vê aquele carro passar pela gente na faixa, não é? Eu me lembro quando eu queria o Elantra. Só via Elantra na faixa. Nunca vi tanto Elantra. Antes eu nem via Elantra. E depois que comprei, nem dei mais bola. Alegria exterior, a alegria interior é a alegria de Deus. Por isso que Deus precisa primeiro deixar a gente triste, para depois deixar alegre, para mostrar para a gente que o que está fora não preenche o que está dentro. Quando você descobrir essa alegria, que somente Deus tem para dar para mim e para você, e nada mais, nem marido, nem esposa, nem filho, e nem bens. Quando você descobrir essa alegria, você nunca mais troca o que Deus tem para você. Você não larga o seu propósito mais. Você pode chutar as coisas de fora, mas de dentro você não chuta mais. Amém? Porque essa alegria nos preenche, essa alegria nos completa. Já em João 16:24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. De repente você pediu um carro, e não tem problema nenhum comprar um carro, mas não pediu em nome de Jesus. Você pediu um casamento, mas não pediu para que Jesus desse. A alegria completa está dizendo, peçam em meu nome. Aquilo vem completo, satisfazendo. Porque muitas coisas a gente pede para a gente e se esquece de Deus. Tem coisa que Deus não dá para as pessoas da igreja, sabe por quê? Porque vai tirar as pessoas da igreja. As pessoas não estão preparadas para ter gestão sobre a bênção de Deus. Romanos 15:13, acho que esse texto foi falado, também tinha anotado esse texto. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
Então nós temos que parar de buscar uma alegria falsa, aonde não vai suprir a nossa necessidade. Parar de buscar e ficar preso nesse sistema onde Deus não pode fazer parte. Onde tem inversão de valores, Deus não faz parte. 2 Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. O que a gente aprende aqui, gente? Pela fé que nós vamos encontrar a verdadeira alegria. É pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por ela que a gente vai encontrar a verdadeira alegria. Hoje a maioria das pessoas acham que a sua alegria está nas coisas exteriores. E isso tem afastado as pessoas do propósito de Deus. Isso tem tirado as pessoas do caminho de Deus, achando que a alegria delas são as conquistas exteriores. Jesus diz: eu vim trazer uma vida abundante, junto com as coisas exteriores, mas no nome dEle. Saber que foi Ele que deu para você. Ele que deu esse casamento, Ele que deu essa casa, Ele que deu esse filho. Ele que deu esse carro, Ele que deu essa empresa. Foi Ele. E aí você vai ver a diferença. João 15, 11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa de novo. Gente, a alegria é completa. Não há alegria que nem o mundo entende, que quando toma um porre está feliz. Quando tem dinheiro está feliz. Quando está pecando está feliz. Alegria momentânea. 1 João 1,3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão com Deus traz a alegria verdadeira. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É igual, gente. Hoje tem pessoas que têm medo de morrer, porque não conhecem ainda essa alegria verdadeira. Eu acho que é Apocalipse 21, 21. Olha aqui como o céu vai ser muito melhor do que aqui. Tem alguém que tem dúvida disso ainda? Mas por que tem medo de morrer alguns? As 12 portas eram 12 pérolas, o pastor falou na quarta. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, que João está declarando. Como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Olha a companhia de quem você vai estar. E aí? A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Não vai precisar de lâmpada, porque lá está tudo brilhando, porque Deus está lá. Estão entendendo, gente? Coisa boa. Se eu tivesse lido esse texto quando eu fui entubado, não sei se eu não ia pedir para ir. Não lembrei desse texto quando eu estava ali. Por isso que eu fui que nem Ezequias, deixa eu voltar. Lá não vai ter boleto, gente, não vai ter mulher brigando, nem homem brigando. Vão ser todo mundo da mesma família. Amém? Não vai ter preocupação com doença. O céu é muito melhor. O céu é o nosso prêmio para aqueles que se ajustam aqui nessa terra. Vamos bota o 25. Suas portas jamais se fecharão um dia, pois ali não haverá noite. Mas a glória e a honra das nações lhes serão trazidas. E o 27, que é o mais sério. Olha só, esse aqui é sério, ó. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus escreveu o seu nome no livro. Não tire ele do livro. As nossas escolhas podem nos tirar o nosso nome do livro da vida. Joel 2,12. Ainda bem que vi só 4 pontos, olha a hora que já é. Agora, porém, declara ao Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Rasgar o coração.
volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Então aqui Joel está dizendo, para nós encontrar a verdadeira alegria, nós temos que entrar na tristeza do arrependimento. Gente, quando eu cheguei na igreja, o pastor sempre fala que tu nunca vai mudar o disco. Não, porque eu sei que Deus fez. Quando eu cheguei na igreja, gente, eu fiquei triste. Uma tristeza de arrependimento. Se nós não tivermos essa tristeza dentro de nós, saber que as coisas que a gente faz errado, se nós não se arrepender, você nunca vai encontrar a verdadeira alegria. Você vai estar sempre correndo atrás de coisas aqui fora, para preencher o que está dentro, e não vai preencher nunca. Deixa eu parar de falar nesse ponto aqui, senão nós vamos... Terceiro ponto, pais ensinam os seus filhos. Gente, hoje, muitas famílias estão ficando numa tristeza por causa dos filhos. Os casais se terminam por causa dos filhos. Os pais têm que ensinar os seus filhos. O Salmo 127:3. É organizar a casa e ensinar os filhos, gente? Quando tem um triste dentro de casa, não fica todo mundo triste? Pelo menos quem está bem, fica triste. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então os filhos são herança. Está nos filhos a perpetuação da genética e da continuação. Porque o mundo está como está, ao invés dos pais prepararem os filhos para serem melhores, os pais não estão preparando. Eu conheci um filho, não sei se eu falei aqui na harmonia, que o rapaz casou com a esposa e a esposa não sabia fazer nem arroz. E aí a mãe tratava o filho, sabe como? A chandelle na boca, com colher. Que vontade de dar uma varada nas pernas, né? Um homem já ganhando chandelle. O filho vai querer ir com a esposa que não sabe fazer arroz, ou vai ficar em casa ganhando chandelle na boca? Os pais têm que ensinar os filhos a construir uma família depois para estar pronto para o mundo. Porque o mundo está como está. Ao invés dos pais prepararem os filhos, os pais não estão preparando. E muitas vezes os filhos estão falando mais alto do que os pais. Sabe quando que os filhos podem falar mais alto do que os pais? Quando eles estiverem à casa deles. Que enquanto que estiver dentro da nossa casa, eles não podem falar mais alto do que os pais. Amém? Então, por que as coisas estão acontecendo às vezes e as pessoas não entendem? Porque os pais estão sendo frouxos. Lá em Gênesis 18:17, Deus fala com Abraão, e Abraão seria pai de uma grande nação, e Abraão não tinha nenhum filho aqui. Então disse o Senhor, esconderei de Abraão o que estou para fazer? E o 18, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui Abraão não tinha nenhum filho, mas Abraão era o pai da fé. Ele precisaria educar os seus filhos e preparar para a sua vida, assim como nós. Os filhos se desviam e depois querem a gente trazer de volta, gente. Os filhos, depois que se desviam para um pai, trazer de volta para a igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. E os filhos ficam olhando a nossa vida, nós somos o exemplo deles. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço, não funciona. Então, se você não cuidar e ensinar os seus filhos a aliança de Deus, da prosperidade e da proteção, vai ser interrompida. Os pais que não querem compromisso com Deus, os filhos também não vão querer. E não adianta pedir oração. Eu conheço pessoas que pedem oração, mas não estão nem aí com Deus. É igual o que eu falei antes. Estão passando necessidade. Gente, olha só o tempo que nós estamos vivendo. Pessoas estão passando necessidade com alguém entubado da família e não querem vir na igreja, sabendo que só Deus pode mudar aquele quadro. Igual é se nós não entender que nós temos que pagar um preço. Porque às vezes, eu não gosto de vir trazer na Joade no sábado de tarde. Gente, é melhor trazer na Joade do que buscar no bailão depois do estado que vai estar, não sei com quem. Invista na vida dos seus filhos. Não tem oração, porque a oração ela não substitui a prática da palavra. Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar
com tudo que a gente pode, com todas as nossas capacidades, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiro tem que estar nos corações dos pais. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, adianta apresentar um filho na igreja e não ter compromisso com Deus, os pais? O que adianta, gente? O compromisso com Deus mostra para os filhos que a gente tem compromisso. Eles também vão querer ter. Isso é uma religiosidade. É igual muitas vezes a gente, antes quando eu ia na igreja, antes de chegar aqui, ia na igreja quando tinha um velório, quando tinha um batismo, quando tinha um enterro, quando tinha um casamento. Religiosidade, gente. Deus quer uma vida, que a gente ande na presença dEle. Efésios 6:4. Pois não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não adianta ficar irritando, prometendo, tem que ensinar ele. E a gente ensina com as nossas atitudes. Depois que se perder, não adianta oração. Amém? Não adianta oração, vale a pena pagar um preço. Provérbios 22:6, todo mundo conhece esse texto. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, até quando ela passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Está comprovado pela ciência que 50% do que a pessoa leva para a vida diz respeito à obediência que se aprende até os 7 anos de idade. Olha como é importante, porque as crianças, até os 7 anos, que a gente constrói na vida dos filhos. E Malaquias 2:1, o último ponto é bem pequenininho, tá? Estou indo para o fim da mensagem. Malaquias 2:1. E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Os pais são os sacerdotes dos filhos. Se vocês não derem ouvido, se não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. E olha o 3, o que Deus amaldiçoa? Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Vocês estão vendo como é sério, gente? Os pais que deixam de honrar a Deus. O filho era para ser uma bênção, se torna uma maldição, está na palavra, não é eu que estou dizendo. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Os pais são os sacerdotes dos filhos. Valorize cada expediente, valorize o espiritual, valorize a sua fé. E o último ponto, o que atrai a Deus, o que atrai a intervenção de Deus. Esse é o último ponto. Gente, o que atrai a intervenção de Deus, tem duas coisas que não atraem. É o medo daquilo que está acontecendo na sua casa, não atrai a Deus, e nem a sua necessidade, sabia disso? Mas tem algo, uma coisa só atrai a Deus, a sua fé. Isso muda toda a sua casa. Medo e necessidade não atrai a Deus, mas a sua fé atrai a Deus. Deus permitiu o inimigo tirar de Jó saúde, filhos e área material. Mas o inimigo não tirou algo dentro de Jó. O que Jó fala em Jó 3:25, acho que é? O que eu temia veio sobre mim, o que eu me receava me aconteceu. É igual nós, está tudo certo na nossa vida, segunda-feira, amanhã. Daqui a pouco acontece algo que a gente não queria, descobre algo, descobre uma, tomara que não, mas pode descobrir uma doença, uma enfermidade, e assim é. Eu conheci uma pessoa que ela fez uma vacina normal e ela descobriu uma doença. Então, a vida da gente é assim. E com Jó aconteceu assim. E os problemas vão acontecer conosco e vai continuar acontecendo. Só se você for levado para aquele lugar de ouro lindo lá, que não precisa de lâmpada, que tem a Deus e Jesus, que a glória ilumina tudo. E aí, se nós olhar para Jó, Jó 42:5, que Jó era um homem de Deus, e olha que fala a palavra: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Os meus ouvidos já ouviram falar de ti, Deus, mas agora eu estou vendo tu. Quais é que são os olhos que Jó está dizendo aqui?
Vocês acham que é aos olhos naturais? Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais. No momento que Jó tinha perdido essas 3 coisas, saúde, filhos e área material, os olhos espirituais dele foram abertos. Eu te conhecia de ouvir, Deus, e ele era um homem de Deus, mas agora os meus olhos te veem. E aí quando ele declarou isso, que ele conhecia de ouvir, agora eu estou te vendo, Deus, o que aconteceu? Em Jó 42:10, ele estava orando pelos seus amigos. Se ele estava cheio de problema, mas ele estava orando pelos seus amigos. E ele teve uma resposta de Deus. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Vocês estão vendo como Deus é Deus, gente? Às vezes a gente está achando que a vida está difícil, que está ruim. Jó tinha perdido tudo. E ele disse, Deus, agora eu perdi tudo isso, mas para mim ver tu. De repente Deus está permitindo você perder algo dentro da sua casa, lá no seu lar. Você que está em casa agora, acompanhando a transmissão. É para você enxergar Deus novamente, que Ele não mudou do lugar. Ele está no mesmo lugar olhando para você. Que você possa no seu coração dizer para Deus, eu te conhecia de ouvir, mas agora eu estou vendo tu, Deus. E seja o que for que você está vivendo, vá embora da sua casa, porque Deus é um Deus da provisão, Deus é o Deus da bênção, Deus é o Deus que ama os seus filhos. Lá em Marcos, acho que é 10:28, para encerrar. Eu não anotei esse texto, é aqui, ó. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir, tudo. Não é para você largar sua casa, nem marido, nem esposa, nem filho, nem empresa. Mas é todas as coisas não ser maior do que Deus na sua vida. E aí? Respondeu Jesus, eu digo a verdade que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. 100 vezes mais alegria. 100 vezes mais paz dentro do lar. Sabe você sair dessa casa, quando todo mundo está dizendo, vai chover o dia todo, você veio nessa manhã. Você veio aqui, Deus está vendo que você veio aqui. O seu compromisso com Deus, Ele está vendo. 100 vezes mais. Eu não sei o que você perdeu, mas todos nós já perdemos algo. Mas a gente não pode continuar perdendo, porque Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Ele quer devolver para você nessa manhã aquilo que está perdido. Deus me deu uma palavra para mim quando eu cheguei na igreja. Ele disse assim para mim, ó, vocês já ouviram, eu vou falar de novo porque isso é dele. Meu filho, tudo que foi tirado de ti vai ser te devolvido. Ele devolveu tudo melhor. Tudo melhor. E Ele quer devolver para você melhor. Quando Deus faz parte, tudo é melhor. Só que você precisa permitir que Ele faça parte disso. Da sua casa, do seu casamento, da sua área material, da sua empresa, do seu trabalho. Quantos querem isso nesta manhã? Você que está na sua casa, diga eu quero. Eu estou cansado, eu não quero mais lutar sozinho. Eu preciso que Deus lute as minhas batalhas. Assim como Gideão. Gideão só precisou ir até a batalha. Você só precisa ir até a batalha. Mas a luta é do Senhor. Amém? Deus derrotou 135 mil homens, os que não morreram fugiram. E Gideão não precisou matar nenhum deles. Você não precisa matar o seu problema, Deus vai mandar embora. Quando você se achegar até Ele, justo, com a alegria verdadeira, ensinando os seus filhos certo, e pedindo a intervenção de Deus sobre aquilo que você precisa nesta manhã. Fale com Deus.
peça a Deus nesta manhã. Peça a Deus assim como eu pedi. Eu pedi, quando eu estava para ser entubado, eu pedi a Deus, eu orei a Deus. E Deus ouviu a minha oração. Deus quer ouvir a sua oração nesta manhã. Clame a Ele. Coloque essa casa diante dEle. Aleluias, Pai querido e amado, nós te louvamos. Porque poderosa é a tua palavra. Nós te louvamos, Deus, porque aqui está a tua igreja nesta manhã. Aqui estão os representantes das suas famílias, casais, filhos. Pai, como igreja do Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar. Assim como Ezequias orou pela sua fidelidade, o Senhor retribuiu 15 anos de vida a mais para ele. Eu quero orar como teu servo e quero abençoar os casais que estão aqui nesta manhã. Eu quero abençoar os casais que estão acompanhando a transmissão também. Eu quero abençoar cada lar, Pai. Eu quero abençoar nesta manhã os filhos dos casais. Eu quero abençoar nesta manhã os empresários. Eu quero abençoar nesta manhã os que trabalham nas empresas. Eu quero abençoar nesta manhã o chamado de cada filho teu, Pai. Aqueles que têm perdido a vontade de te servir. Eu quero abençoar, Pai, que o propósito sempre venha a ser maior do que aquilo que está fora de nós. Paizinho querido, enche a tua igreja de amor, enche a tua igreja de alegria, Paizinho querido, que eles não venham perder as 3 capacidades que o Senhor deu: imagem, semelhança e domínio próprio. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua igreja uma manhã de salvação, uma manhã de cura de enfermidades, uma manhã de restauração, que a tua igreja possa, Pai, nessa série de mensagens, estar organizando a sua casa nas 3 áreas da vida, em nome de Jesus, assim como abençoa a área material da tua igreja, Deus. Aqueles que têm sido fiéis a ti no projeto expansão, aqueles que têm sido fiéis a ti nos dízimos, nas ofertas, que o Senhor possa estar multiplicando a 30, a 60, a 100 por 1, que o Senhor possa estar dando sabedoria divina para administrarem, Pai, e para aquelas oportunidades que o Senhor vai abrir para eles, que eles possam estar pegando também para te honrar. Em nome de Jesus, Deus, toda honra nesta manhã, toda glória e todo louvor a ti, em nome de Jesus, amém e amém.